Vamos lá, galera. É hora de falar do Vascão da Gama, que detonou o São Paulo dentro do Morumbi. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, Zé Vi, para falar então da situação do Vasco, de algumas situações de jogadores, principalmente Léo Jardim, Ryan e Felipe Coutinho. A situação do Coutinho é a mais urgente no que diz respeito ao tempo, já que o contrato de empréstimo do Coutinho está acabando agora dia 30, né? Então, para ele ficar no Vasco, para o Coutinho ficar no Vasco, ele tem que acertar a rescisão com o Aston Villa e o Vasco oferecer um novo contrato que ele aceite. É claro que isso pode ser adiantado, mas seria adiantar uma negociação contando que o Aston Villa vá rescindir o contrato, né? A gente não tem essa certeza. Há um interesse, mas isso tem que ser conversado da melhor forma possível, é claro, né? Então, vamos aguardar o andamento, se de fato o Coutinho vai conseguir rescindir por lá com o Aston, já que ele tem mais um ano de contrato com a equipe inglesa. Agora, a situação do Léo Jardim, ela é um pouco mais complexa, porque assim, o Léo Jardim tem contrato até o fim desse ano, tem mais um ano previsto, que a gente chama de renovação automática, mas ela tem que ser ativada, já cansei de explicar isso aqui, né? Então tem lá condições previstas para renovar por mais um ano e o Vasco pode ou não fazer questão de ativar isso, pode ter um acordo, né? Porque se algum dos lados se sentir lesado, pode envolver justiça, enfim, é algo que pode virar uma situação complexa, o contrato do Léo Jardim. Então, ele pode receber uma proposta agora no meio do ano, já surgiram clubes interessados, o Porto sinalizou que poderia fazer uma proposta por ele, Porto que tá aí, né, na disputa do Mundial, então seria algo pra gente aguardar e monitorar também, se ele vai continuar no Vasco normalmente, até o final desse ano e saindo no final do ano, ou o Vasco, ou até o próprio Léo Jardim, né, se for o caso, fazendo questão de ativar essa renovação por mais um ano. E tem a situação do Ryan. O Ryan é um jogador que ontem teve destaque mais uma vez. O futebol europeu busca jogadores nesse perfil do Ryan, debatemos isso aqui algumas vezes, né? Um atacante com força física e habilidade, que é o caso dele. Então o Ryan, 18 anos de idade, completou 18 anos em março apenas. É muito jovem o Ryan. E o Vasco pode acabar negociando o Ryan nesse meio do ano. Lembrando que, contando a negociação eventual que possa acontecer agora e futuras negociações, o Vasco projeta faturar 40 milhões de euros. Não agora. Né? Esse faturamento pensando no futuro, como foi com o Coutinho. O Coutinho, ele foi vendido por um valor na época para a Inter e depois em outras vendas o Vasco continuou recebendo. Né? Porque manteve um percentual e tem um mecanismo de solidariedade. Vamos acompanhar. São os principais pontos, lembrando que o Vasco está de férias, ele só volta aos treinos dia 23, pensando no retorno pós-mundial, Azevedo. Bom, é um tempo que o Diniz vai ter para trabalhar, né? Um tempo muito importante, né, para o Diniz trabalhar. Agora, a dúvida, será que o Vasco volta a jogar o Campeonato Brasileiro com ou sem Felipe Coutinho, hein, Vitor? Então, cara, tomara que com o Felipe Coutinho, né? Um dos melhores jogos dele com a camisa do Vasco, é um tapa na cara do analista de estatísticas, né? Que fala, o Coutinho não fez gol contra não sei quem, não deu assistência, que não sei o quê. Foi um dos melhores em campo, só não foi o melhor porque o Ryan acabou com o jogo, né? E também o goleirão deles, o Rafael, né? Rafael brincou. Ele cobrou uma falta, o Rafael pegou uma bola dificílima. Ia pra fora aquela bola, não é não, cara? Eu acho que não. Eu acho que ia pra fora, mas enfim, o Coutinho fez um grande jogo, deu ritmo ao time, é isso que se espera, né? O Ganso fazia isso no Fluminense do Diniz, era o cara que dava ritmo ao time e o protagonismo ficava com outros caras. A gente sabia que o Ganso era craque, mas o protagonismo ficava com o John Arias e com o Germancano. O Coutinho pode ser esse cara no Vasco, né? Ele pode ser o responsável por fazer o time andar. Tem muito talento, é craque, mas vinha devendo. Não só o time vinha devendo, o Coutinho, como líder e protagonista, vinha devendo. Esse jogo, cara, é muito bom pra ficar fora da zona de rebaixamento, pra respirar um pouquinho no campeonato, pra não passar 15 dias, 30 dias na zona de rebaixamento, mas também não pode servir pra gente se iludir. A gente precisa encontrar o meio termo. Porque igual o Vasco aconteceu depois do jogo com o Fortaleza, lembra? Pois é. O Vasco, ele é o time mais... É difícil, é até confuso o que eu vou falar. Ele é o único time, o Vasco, que consegue ser superestimado e subestimado ao mesmo tempo. Porque quem acha que o Vasco é bom, acha que ele é melhor do que ele realmente é. E quem acha que o Vasco é ruim, acha que ele é pior do que o que ele realmente é. E assim, a gente precisa encontrar um meio termo. O Vasco é um time de meio de tabela. A grande diferença desse jogo para os outros jogos do Vasco chama-se postura. E quando eu falo postura
técnica, tática e física. Porque os jogadores são os mesmos, eles não renderam nada de diferente do que a gente conhece. Paulo Henrique deu 2 assistências. Um abraço pros haters do Paulo Henrique e pros meus haters que ficam me criticando quando eu elogio o Paulo Henrique. Mais 2 assistências na conta do pai, um dos melhores laterais direitos do Brasil no quesito parte física. Ah, mas ele não é tão inteligente, se ele fosse inteligente, ele estaria no Real Madrid, ele não estaria no Vasco. Ele está no Vasco porque ele tem algumas deficiências, mas fisicamente é um monstro. E fez mais um grande jogo ontem. Não só ele, os jogadores tiveram desempenhos parecidos com o que a gente conhece. O Rayan, o Coutinho, quase que um Coutinho Prime, né? O Verratti na última bola finalizando. Ah, mas que o Verratti ele não dá jogo, não dá ritmo. Nunca deu, cara. O Verratti não é pra carregar a bola. Ele sempre foi esse cara. Ele deu um passe pro Paulo Henrique, quase saiu o gol. Um belo passe. E se você reparar no gol do Rayan, pouca gente analisou isso, porque hoje em dia tem muito analista de estatística que não vê o jogo. O gol do Rayan, ele só acontece porque o Verratti, ele vai na direção contrária do Rayan. Quando ele vai na direção contrária, a defesa do São Paulo, para não deixar o Verratti livre, ela vai cada um para um canto. Um zagueiro vai para um lado, o outro zagueiro vai para o outro. E o zagueiro que fica, ele fica no mano com o Rayan. O Rayan tira do zagueiro e faz o gol. Então o Verratti não vai entrar para a estatística, mas foi fundamental no primeiro gol. No segundo não, tentou cavar um pênalti, fez bobagem, mas aí valeu a insistência do Rayan. O Nuno foi o Nuno que a gente conhece. Finalizador, jogador inteligente. Hugo Moura, o Tietê, cara, o Tietê foi um motorzinho. Então assim, o futebol que os jogadores apresentaram não é um futebol desconhecido pra gente. O Vasco é isso. Mas, ao mesmo tempo, o Vasco não virou o Barcelona do Guardiola. A grande diferença é que o Fernando Diniz teve tempo pra trabalhar. Qual era a maior deficiência do Vasco? Parte física. O Vasco era um time que 2 sanfonadas acabava o forró. Fazia ali um primeiro tempo bom e um segundo tempo normalmente ruim, não conseguia marcar alto. Diniz teve 10, 15 dias pra treinar um time, pensando exclusivamente nesse jogo, e jogou pra vencer, né? O Diniz tem uma coisa que ele não é covarde. Porque outros treinadores iriam pro Morumbi, jogar lá por uma bola, jogar no 5-4-1 e tentar achar um gol achado lá e provavelmente perderiam o jogo. O Diniz não, o Diniz foi pra jogar bola, sabendo que o São Paulo tava desfalcado, com muitos problemas, em crise, treinador contestado, questionado. Foi lá, ganhou o jogo com méritos. O Vasco amassou o São Paulo. Mas repito, ao mesmo tempo que o time do Vasco não é essa baba que muitos pensam que é, não virou o Barcelona do Guardiola de uma hora para outra. Continua precisando de reforços para fazer uma temporada sem sustos. Com o que tem hoje, é time para brigar, para não cair, ficar em 10º. Se melhorar um pouquinho, pode sonhar. Ainda mais, o Vasco pegou um chaveamento bem acessível na Copa do Brasil, por exemplo. Vai pegar o CSA, pegou um chaveamento que tem altitude, mas também é acessível na Sul-Americana. Então, se a galera reforçar esse time, o Vasco tem tudo para fazer uma temporada sólida. O que é uma temporada sólida? Não sofrer com risco de rebaixamento e tentar ganhar alguma Copa. Com o que tem hoje, ainda vai ser muito difícil. Por mais que o Diniz esteja lá, olha o banco. O Diniz foi mexer quando? 41 do segundo tempo. Verdade, cara. Ele só tinha feito uma alteração por lesão, né? A entrada do Puma na vaga do PH e quem falha no gol do São Paulo? O Puma Rodrigues. Porque o banco de reservas do Vasco não é um banco sólido, confiável. Tanto que quando entram os reservas, o Vasco toma um gol do São Paulo que estava morto no jogo. Entra Lloyd, entra Alex Teixeira. Essa galera não tem condição mais de ajudar como os titulares ajudam. Agora o Vasco tem um time titular hoje decente. O time titular do Vasco pode render isso aí que rendeu ontem, ao contrário do que vem rendendo. A grande questão é ter grana para reforçar a equipe pra frente, né? Assim, e também ser criativo no mercado e assertivo. Tem que ser criativo e assertivo. Contratações pontuais. Torcedor não pode esperar grandes contratações agora. O Pedrinho tem fincado os pés no chão, tem tentado abater as dívidas do Vasco. Agora, pegou um São Paulo fragilizado já no Campeonato Brasileiro. A gente vai lembrar aqui que há 2 rodadas o São Paulo perdeu em casa pro Mirassol por 2-0, perdeu no Morumbi. Veio de derrota pro Bahia, fora de casa, 2-1, até competindo, mas perdeu na Fonte Nova. E o Vasco, com esse tempo que o Vitor Costa falou, de preparação para o jogo, começa a dar sinais de que pode brigar por coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Eu falei aqui no início, a gente fez aqui um exercício, Azevedo, no Papo 2, no início da temporada, e todo mundo falou, o Vasco vai brigar contra o rebaixamento ou no meio de tabela? Eu falei, meio de tabela. É o que o Vitor falou. E agora, com a chegada do Fernando Diniz, eu tô mais confiante ainda nisso. O Diniz vai preparar esse time. Ainda mais agora que esse tempo todo aí de preparação até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, eu acredito numa transformação do Vasco. Torço pela permanência do Felipe Coutinho. Torço também pela recuperação de alguns jogadores importantes. O Adson,
tá voltando de lesão, ficou um ano lesionado, era fundamental no ano passado. Eu torço pela recuperação do Lucas Piton, eu torço pela recuperação de um dos volantes, eles também ficaram, o Jair, Paulinho, ficar né? novamente consistente, né? Exatamente, porque assim, o Diniz, quando tem tempo pra trabalhar, e eu vi uma entrevista do Mário Bittencourt recentemente, que ele diz, ele que ama o Diniz, e só demitiu o técnico porque realmente não dava mais. O time tava com 6 pontos ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas ele ama a filosofia do Diniz e pra ele é o melhor técnico brasileiro em atividade no nosso mercado aqui. Realmente é o único técnico que pensa fora da caixa. E eu acho que isso pode ser benéfico até para o moral do time do Vasco. Machado, vamos fazer esse exercício aqui. Qual outro treinador com esse time atual do Vasco iria pro Morumbi e jogaria com uma estratégia propositiva para tentar ganhar o jogo? Qual o último jogo do Vasco, Bruno Azevedo? Fora de casa contra um time do G12, que o Vasco foi protagonista, como foi. Verdade. Foi a primeira vitória fora de casa, né? No ano. No ano inteiro. A última vitória fora do estado do Rio de Janeiro tinha sido na Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, mas eu desconsidero esse jogo. Pois é. No Brasileirão, o Vasco não tinha vencido fora do Rio de Janeiro. 3 vitórias em casa, vinha de derrota pro Red Bull Bragantino, que foi a derrota que tirou a invencibilidade do Vasco. O Vasco vinha atropelando todo mundo em São Januário. Então faça esses 2 exercícios pra você entender onde eu tô querendo chegar. O primeiro, qual o último jogo em que o Vasco foi protagonista fora de casa contra um time do G12? Protagonista ao ponto de vencer com autoridade, uma vitória inquestionável. Você vai puxar pela memória, vai demorar pra caramba pra encontrar. E a outra, qual outro treinador brasileiro iria com esse time do Vasco enfrentar o São Paulo no Morumbi e jogaria de maneira ofensiva e propositiva? Pode citar, eu duvido. Não tem como, né? E eu tô contigo, cara, o pessoal faz muita alarde, não, porque o Vasco, que não sei o que, o time horroroso. Cara, eu facilmente... O time titular, não. O time titular do Vasco era melhor que o do São Paulo que jogou. Então, é isso. Mas eu facilmente... Faz o pau a pau. Eu facilmente, falando até de elenco, eu sei que o elenco do Vasco não é bom, e até por isso até a mexida foi já na parte final do jogo. Agora, fala aí, os concorrentes do Vasco contra o rebaixamento. Eu consigo listar aqui uns 5, 6, 7 times piores do que o Vasco. Por isso que a gente fala aqui, recorrentemente, que o Vasco vai ficar no meio da tabela ali. Ou pelo menos a projeção é essa. Se conseguir uma pré-Libertadores, uma coisa assim, melhor ainda. O Vasco é subestimado e superestimado. Sim, tem que saber o Vasco não meio termo. O Vasco não é candidato a 17º, 16º lugar, 18º, porque tem times piores, mas o Vasco também não é top 8. Não é, exato. Então é pra ficar ali no décimo primeiro. A famosa água de salsicha. Água da salsicha. E aí... Se reforçar, pode ser top 8, mas ainda não é. E aí torcer pra, de repente, ficar ali na 8ª posição, sabe? E aí a Libertadores... O Vitor gosta muito disso. A Libertadores pode chegar ao Vasco. E dependendo ali do número de classificados, a pré-Libertadores pode chegar ao Vasco. Por que não? Tem que torcer pra isso. E outra coisa, hein, Azevedo? O Vasco pode, por que também não, ser campeão da Sul-Americana. É possível, é mata-mata. É uma possibilidade. Copa Agora, do Brasil também, mas acho a Sul-Americana mais acessível. Eu venho falando isso já há algum tempo, assim, pra mim o Vasco não tem time pra ser rebaixado, sinceramente. Rebaixado não. Mas vinha jogando muito mal, né? Eu vi até um comentário aqui, o futebol, KRSP, futebol, Vasco da Gama não é time de meio de tabela, a diferença não é postura. O Vasco não tinha repertório tático, comando. O Vasco era um bando de bons jogadores. É isso. Mas não tinha um time. Eu citei postura técnica e tática. Não é postura de querer correr, cara. Os caras não estavam de sacanagem. Agora, muita gente fala, fulano tá jogando de má vontade. Você corre errado, você cansa mais e você não constrói nada. Se você corre certo, parece que você está se dedicando mais, mas não. É uma questão estratégica. O Vasco tem hoje um modelo de jogo. O Vasco não tinha um modelo de jogo. E o Diniz gosta muito de corrigir isso, né? Gosta. Ele gosta muito. Cara, pega o Rayan não corria. Não, cara, ele tava mal treinado. É isso. Tava jogando do lado errado. Então. Ó, a projeção pré-Diniz não era das melhores. Com o Diniz, eu já começo a ver um Vasco... Mas não se iluda. Se você pegar a chegada do Diniz no Vasco, pegar as gravações dos programas que eu fiz, ou no 1 ou no 2, em todos eles eu falei, pra mim não tinha melhor treinador que o Fernando Diniz nesse momento do Vasco. Até nos jogos que o Vasco perdeu, o Vasco competiu com o Diniz. Fora de casa contra o Lanús, num jogo que ele nem teve tempo pra treinar, ele chegou na segunda-feira, o jogo foi terça.
Bragantino, Vasco foi bem contra o Bragantino. Sim. Perdeu porque o Bragantino tá vivendo um melhor momento, né? Embora tenha perdido ontem 3-0 pro Bahia, o Bragantino era melhor, mereceu vencer aquele jogo. Mas até nos jogos em que perdeu contra o Fluminense, talvez tenha sido o jogo fora da curva. Ali o Diniz fugiu um pouquinho das características dele, fez um time um pouquinho mais retranqueiro, mais recuado, mais retrancado, melhor dizendo, e acabou perdendo merecidamente aquele jogo pro Fluminense. Talvez tenha sido o pior jogo do Diniz. De resto, o Vasco competiu em todas as partidas. E o grande problema do Vasco era a falta de competitividade. Sim. Era um time que não competia, que aceitava muito. Eu acho que o Pedrinho fez... E marcava fofo. O Pedrinho cometeu um grande erro no início da temporada ao contratar o Carille. Na minha concepção, não era o nome para dirigir esse Vasco, na minha concepção. O Vasco era um bando com o Carille. Aliás, já era um bando antes. Talvez com o Rafael Paiva, o Vasco teve aquele momento de acerto, de organização. Mas aí ele conserta toda a caquinha feita ao contratar o Fernando Diniz. Acho que foi um grande acerto. Ele é muito criticado, o Pedrinho. O torcedor perdeu a paciência, essa é a verdade. Agora, o Vasco não tem dinheiro. E o Pedrinho, até onde eu sei, tá tentando resolver o caixa do Vasco. O Eduardo Freitas está aqui, olha, muito bonito ver o então perseguido Diniz pelo senhor Vitor Costa, se dando bem no Vasco. Azevedo muitos tentam, mas só um é Vasco. Rodrigo Machado acabou de falar, o Fernando Diniz tinha 6 míseros pontos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense seria rebaixado se o Diniz não fosse demitido, e ele, em momento algum, abriu mão das convicções dele para tentar fazer o time jogar de outro jeito. Ele acreditava que jogando daquele jeito, todo mundo tava vendo. Todo mundo achava uma coisa, só ele achava outra. Ele achava que jogando daquele jeito, com as contratações que ele indicou, da maneira como ele montava o time, o Fluminense não seria rebaixado. Eu discordo. E fui a favor da demissão do Diniz. Acho que até ela demorou a acontecer. Outra coisa que eu discordo do Diniz. O 4-0 contra o City foi mentiroso. Não foi, não. Foi muito verdadeiro. Quem viu o jogo sabe que o Fluminense foi amassado pelo Manchester City, e não é um videozinho de 40 segundos de posse de bola tocando toque de bola lá atrás que vai me fazer mudar de ideia. O Fluminense foi amassado pelo Manchester City. Agora, eu reconheço que o Diniz é um grande treinador, com ótimas ideias, um treinador ofensivo, e era o melhor treinador disponível pro Vasco. E até aqui está indo muito bem diante de um material humano muito pobre. Eu não tenho implicância com ninguém, eu não tenho vontade de perseguir ninguém. Eu analiso a realidade. O Diniz no Fluminense, na reta final da passagem dele, ele foi teimoso e foi demitido merecidamente. Agora, hoje no Vasco é um outro trabalho, um outro momento, um outro contexto, e eu entendo que ele tá fazendo até aqui um bom trabalho. Agora, com tempo pra treinar, cara, o Vasco vai ter um tempo considerável de treinamento, gente. Contexto diferente. Eu acho que Diniz o Vasco sabe muito de bola, é um excelente treinador, apenas precisava de um choque de realidade naquele futebol. E você, pra terminar esse assunto, você foi muito feliz agora, você lembrou do Paulo Henrique Ganso, com o Diniz. Se o Coutinho conseguir, eu sei que tem as dificuldades, se conseguir ficar no Vasco... Ele tem o Ryan, que é o Arias dele. E aí vai acontecer aquilo que o Azevedo, a gente até discutiu uns programas atrás, se é que ele vai transformar o Felipe Coutinho num grande líder dentro de campo. Não sei se vai conseguir, porque ele nunca foi. Então, mas... O overhead, mas de repente ele consegue melhorar essa autoestima, digamos assim, para ele ser realmente um líder técnico e também um líder de elenco dentro de campo. Bora falar agora sobre uma sugestão dada ao Vasco dos últimos dias. De acordo com o canal Vasco, o meio-atacante peruano Sérgio Penha foi oferecido ao Cruz-Maltino na semana que passou. E aí tem uma curiosidade, o Sérgio Penha, que atua como meio-atacante, tem 29 anos de idade, é sobrinho de Paulo Guerreiro, que fez sucesso com as camisas do Corinthians e do Flamengo. Sérgio Penha e Guerreiro estiveram juntos na semana que passou, defendendo a seleção peruana. O Guerreiro como titular, o Sérgio Penha como reserva. O Penha entrou apenas nos 5 minutos finais da segunda partida da data FIFA, empate em 0-0 contra a seleção equatoriana lá no Peru. Jogador que esteve no primeiro semestre desse ano no PAOK da Grécia, não dá para dizer que a passagem foi boa, foram apenas 5 partidas disputadas. Esse atleta surge no Alianza Lima, passa pelo Granada, pelo Tondela, além de atuar no futebol holandês e sueco até chegar ao PAOK. Pela seleção peruana, 49 partidas e 4 gols marcados. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O ex-presidente do clube, Jorge Salgado, ameaça melar a recuperação judicial que o Vasco trabalha nos bastidores e também na justiça há meses. Projeto do Pedrinho, presidente do clube, que inclusive deu seus bens como garantia. Segundo uma matéria do jornal o Globo, o Jorge Salgado está bastante incomodado com o deságio que ele terá de aceitar caso essa história vá adiante. Hoje o Vasco deve ao ex-presidente cerca de 25 milhões de reais.
E o Jorge Salgado perderia bastante dinheiro e receberia essa grana que sobrasse em muitas parcelas a perder de vista. Até por isso, o Jorge Salgado, segundo o Globo, tem tentado convencer outros credores a recusarem o plano apresentado pelo Vasco. Se não houver aprovação, o Vasco volta a estaca zero, a recuperação judicial não sai do papel e fica praticamente impossível tocar o clube. Com a lembrança de que o Vasco contava com o dinheiro da 777, mas assim que o Pedrinho vai ao poder via ação na justiça e saca o pessoal da 777, logo de cara a empresa americana deixa de colocar 270 milhões de reais que estavam previstos para a temporada passada. Desde então, o Vasco sofre com inúmeros problemas financeiros. Se é Vasco, tá na colina.